Vamos então abrir, irmãos, nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 5, e vamos ler os versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do amor o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu li na versão Almeida Recebida. É uma versão mais antiga, não sei se está igual a Fiel. Não? Está diferente. Mas é texto Receptus também. Né? Então, hoje nós vamos meditar nessa primeira palavra, nesse primeiro gomo desses 9 gomos do fruto do Espírito, que é o amor. Né? E eu começo fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa boa? Você é uma boa pessoa? O que é ser uma boa pessoa? Como você me definiria um homem bom? Se a gente viu nos versos 19 a 21 o apóstolo Paulo definindo a vida na carne, aqui ele passa, né, a definir a vida no espírito. Em outras palavras, o que significa ser uma pessoa boa? Significa ser uma pessoa que vive, que anda, que se conduz de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma pessoa boa. Uma pessoa que manifesta na sua vida essas facetas do fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo começa pelo amor. O que é amor? Amor é uma palavra muito maleável. Mesmo na Bíblia é uma palavra maleável. A gente pode dizer que a Bíblia considera ou usa essa palavra amor de uma forma neutra. Às vezes a gente fica, não sei se vocês veem mensagens contra o celular, maldito celular ou maldita TV. Na verdade, a televisão e o celular são aparelhos neutros. Da mesma forma que a palavra amor é uma palavra neutra. Por exemplo, a gente vê em 2 Samuel capítulo 13, verso 1, uma descrição da paixão doentia que Amnon teve por sua irmã, Tamar. Né? E essa paixão foi descrita biblicamente assim: Amnon, filho de Davi, amou-a. Então reparem que esse foi um amor pecaminoso, a gente descreveria como uma paixão doentia, que fez Amnon se angustiar, adoecer, e que por fim o levou a estuprar a própria irmã, a desonrá-la, e por fim ele veio a morrer por causa disso, por causa desse ato. Então reparem mais uma vez que o amor, biblicamente, é uma palavra neutra que pode ser orientado, o amor, tanto para o bem quanto para o mal. E reparem, os irmãos lembram que a Escritura está cheia de advertências com relação ao direcionamento errado do nosso amor. Por exemplo, 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 2 Timóteo 4,10: porque Demas, diz o apóstolo Paulo, me desamparou, amando o presente século. Lucas 11:43, Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, que amais o quê? Os primeiros lugares nas sinagogas e as saudações nas praças. E Jesus ainda em João 3,19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais.
Então, irmãos, esses versículos e outros nos mostram que nós podemos amar de forma errada. Nós podemos amar o prestígio, nós podemos amar o poder, nós podemos amar a popularidade, nós podemos amar este mundo e esquecer a eternidade, esquecer o reino. Podemos amar as recompensas deste mundo, esquecer as recompensas do céu, como Demas aqui, não é? Nós podemos amar a forma de viver, de se conduzir nesse mundo e esquecer os padrões de Cristo. E quando o homem peca, ele passa a ter medo da luz. Por quê? Porque ele tem coisas que ele sabe que precisa esconder. E ele passa a amar a escuridão, as trevas. Então, em resumo, a Bíblia nos ensina que nós não somos livres para amar ou não amar. Nós sempre vamos amar, mas vamos amar o quê? E essa é a escolha que vai determinar o que nós realmente seremos, que vai determinar o nosso caráter. Lembram que a Bíblia associa a idolatria com o adultério? Por quê? Porque a idolatria é, de forma básica, colocar o nosso amor, né, o objeto do nosso amor, não naquele que deve ser realmente amado, mas nos ídolos, o alvo errado, né? Colossenses 3:5 também nos diz que o amor ao dinheiro é idolatria. Por isso, irmãos, é muito claro para nós a quem nós, homens, devemos dirigir o nosso amor. Mateus 22:37. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus diz que este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. E há um segundo semelhante a este, também amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui uma coisa que alguns comentaristas notam, que eu acho muito interessante, né, é que a Bíblia mostra essa relação do homem com Deus, não como o homem se submetendo ao poder de Deus, mas um relacionamento que é baseado no amor. Paulo, por exemplo, ele diz em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Coríntios 2:9 também ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. E a grande afirmação de 1 João 4:19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso nós precisamos saber disso, né? Que se nós quisermos conhecer o real significado dessa palavra, amor, o que ela realmente significa como fruto do Espírito, nós precisamos, antes de tudo, meditar no amor de Deus, porque esse amor, fruto do Espírito, é um reflexo em nós do amor de Deus e tem como padrão em nós o amor de Deus. É interessante, irmãos, abrindo um parênteses aqui, eu sempre gosto de, às vezes, lembrar disso. A gente não deve nunca, jamais, na nossa pregação, principalmente quando expormos o Evangelho, falar da nossa igreja em primeiro lugar, a igreja. Porque lembram da afirmação de Cristo, né? Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É essa a afirmação, o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre isso eu edificarei a minha igreja. Ou seja,
Cristo é o sol, como acabamos de ler em Malaquias, né? O sol. A igreja é a lua, ela reflete o sol, ela não tem brilho próprio, ela não tem luz própria. Nós não temos luz própria, nós simplesmente refletimos aquilo que Jesus é. Então, a mesma coisa que se nós quisermos realmente ser esse, ou manter, ou manifestar esse reflexo do amor de Deus em nós, nós precisamos meditar nele, né? Então, para começar, eu queria ler aqui Romanos 5, 5 e 8, o versículo 5 e o versículo 8 de Romanos 5. Diz assim: a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Estou lendo na mesma versão, Almeida Recebida. E no verso 8 diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, reparem, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, e Deus nos dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, mais uma vez, a gente precisa lembrar sempre disso, né? Que Deus não nos amou, ou melhor, Deus nos amou quando não havia em nós nada que nos fizesse desejáveis a Ele. Existe uma frase de um puritano que eu sempre lembro: quando Deus olhou para mim, Ele não viu nada que pudesse comover o seu coração, mas viu coisas mais do que suficientes para revoltar o seu estômago. É assim que Deus que nós éramos, né? No verso 10 de capítulo 5 de Romanos, nós lemos que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E lembram que eu já falei sobre isso também? Os filósofos gregos, eles diziam que o amor sempre busca a reciprocidade. Pelo menos o nosso amor meramente humano, ele busca essa reciprocidade. E eles diziam que se você realmente quiser ser amado, você precisa possuir qualidades que o façam com que o amor por você seja despertado. Você precisa ser amorável. Existem pessoas, a gente sabe, é fácil amar certas pessoas. Por outro lado, é difícil amar certas pessoas. Então eles diziam, se você realmente quer ser amado, facilite as coisas, né? Manifeste essas qualidades. Então, é impensável ser amado se nós não possuímos nada que atraia os outros para nós, ou pelo menos só arrepila, né? Mas reparem que o amor de Deus consistiu em amar juntamente aqueles que não tinham nada para ser amado, que de modo nenhum poderiam ser amados. Por isso que lembro do que Jesus disse ao fariseu, a Simão: a quem muito se deve, muito se ama. Quanto nós devíamos a Deus? Eis aí a medida do amor que nós temos a Deus, né? Quando nós reconhecemos o quanto nós somos devedores. Então, nós vemos que no amor de Deus pelo homem, o mérito não pode ser levado em conta. Por quê? Porque não há méritos, só temos deméritos. E aqui existe uma coisa muito importante, né? Alguma coisa que precisa ser apreciada por todos nós, cristãos, de joelhos, com uma atitude de adoração. Eu lembro sempre disso também, que é um erro, né, a gente pensar que a morte de Jesus na cruz tenha feito com que Deus, o Pai, tenha, de alguma forma, mudado de atitude com relação a nós. Que aquilo que Jesus fez na cruz tenha mudado, digamos assim, a ira de Deus em amor. Por que é um erro? Porque nós sabemos, Paulo nos diz isso, que o plano inteiro da salvação, que foi concebido antes da fundação do mundo, esse plano foi concebido por amor. Ele teve início no amor de Deus. Que a Bíblia diz que é tão impossível de ser medido, de ser quantificado, que ele é descrito dessa forma: Deus amou ao mundo de que forma? De tal maneira. Que maneira? Como? Como que eu posso descrever? De tal maneira. Não existem palavras para descrever esse amor. E quando nós abrimos em Efésios 3, nós lemos
a oração de Paulo, os versos 18 e 19, para que nós possamos compreender perfeitamente a largura, o comprimento e a altura. Comprimento, sotaque carioca, né? Comprimento. O comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, se nós queremos conhecer esse amor, nós precisamos meditar nisso. Na verdade, nós, de certa forma, nós podemos dizer que conhecemos esse amor, porque é impossível alguém ser cristão sem que tenha conhecimento desse amor. Mas a própria linguagem do apóstolo Paulo sugere aqui uma vastidão que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, que vai além do horizonte. O nosso conhecimento, ele é muito fraco diante daquilo que nós temos que conhecer ainda. E você pode reparar aqui no verso 19 de Efésios 3 uma aparente contradição, né? Ele diz assim: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, conhecer o amor de Cristo que é impossível de ser conhecido, que vai além, melhor ainda, né? Vai além de todo o conhecimento, vai além de todo o entendimento, né? Como que nós podemos conhecer alguma coisa que não pode ser conhecido? De que vale a gente tentar falar de medidas, de largura, comprimento, altura e profundidade, quando se fala de algo que não pode ser medido? O que o apóstolo Paulo nos diz, irmãos, é que, apesar desse amor estar além da nossa capacidade de compreensão, de não poder ser medido, nós podemos receber e compreender e absorver tanto quanto nós podemos conter. Então, que Deus nos dê capacidade de conter mais e mais desse conhecimento. E eu queria aqui, assim, nesse sentido, examinar rapidamente essas 4 dimensões que são apresentadas aqui em Efésios capítulo 3, né, no verso 18 e 19, do amor de Cristo. Primeiro ele fala da largura do amor de Cristo. Existem várias passagens bíblicas onde essa dimensão é, digamos assim, citada. Por exemplo, Apocalipse 5, os versos 9 e 11. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E diz o verso 11: e era o número deles, destes que foram comprados com o sangue de Jesus, milhões de milhões e milhares de milhares. Também o capítulo 7, verso 9 de Apocalipse. Eis aqui uma multidão a qual ninguém pode contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e do Cordeiro. Largura. O que a Bíblia afirma sobre o número dos eleitos é para nos deixar de queixo caído, abismados. É assombroso esse número. E Deus conhece cada um dos eleitos não por um número, mas pelo nome. Da mesma forma como ele conhece cada estrela pelo nome, ele conhece cada um dos eleitos pelo nome. Essa é a largura. E qual a ideia que Paulo quer dar aqui, transmitir com o comprimento? Dizem alguns comentaristas que provavelmente esse caráter infindável e imutável do amor de Deus, o amor de Deus eterno, permeando cada geração desde de eternidade a cada eternidade, como diz Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. Quando começou esse amor? Nosso hino 88 diz, responde, né? Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, a luz não irromper ao mando criador. Nem ainda o sol surgir altivo no levante, calor trazendo à terra e força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Então, eis aí a resposta do hino. Quando começou esse amor? Deus nos amava antes que qualquer coisa houvesse sido criada por Ele. Mas até quando Deus vai nos amar?
Reparem, os comentaristas dizem o caráter infindável e imutável do amor de Deus. E o nosso hino 88 diz isso também. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! És sempre e todo amor. Esse é o cumprimento. E a profundidade? Filipenses 2, 6 a 8, nos dá uma visão, a gente pode dizer, estonteante da profundidade desse amor. Diz o apóstolo Paulo que Cristo era em forma de Deus. Ele era o Filho de Deus no seio do Pai desde toda a eternidade. Mas ele abriu mão da glória que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo e se esvaziou dessa glória e se dispôs a vir a esse mundo, a descer a esse mundo pecador, decaído, de miséria, de dor, se fez semelhante a cada um de nós. E isso, irmãos, na verdade, nós não podemos compreender, está acima, além da nossa compreensão. E diz o hino 88, amavas-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo! Ou a gente pode dizer, que profundo amor. E a altura? A altura. Muitos cristãos pensam na salvação somente, unicamente, em termos de perdão de pecados, né? Como se o amor de Jesus na cruz, manifestado na cruz, adquirisse para nós somente o perdão dos nossos pecados. Esses cristãos não conhecem a altura do amor de Deus. Porque Jesus não morreu somente para que nós fôssemos perdoados, mas Jesus morreu para que nós fôssemos unidos a Ele mesmo, para que nós pudéssemos ser levados por Ele à altura onde Ele está. Ele desceu à profundidade, ao abismo onde nós nos encontramos, para nos levar às alturas onde Ele se encontra. Efésios 5:30 diz que foi isso que seu amor fez por nós. Diz assim, nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele desceu a essas profundidades da humanidade para nos levar à altura da divindade. E a obra do amor de Cristo, irmãos, não estará completa em mim e em você até que os nossos corpos estejam glorificados como o dele é glorificado. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Eu quero terminar essa meditação voltando a lembrando mais uma vez aquilo que já foi dito aqui, né? Que Jesus, na cruz, ele não alterou de forma nenhuma a atitude que Deus tinha em relação a nós, porque toda a obra da salvação foi iniciada, foi motivada e foi executada e continua a ser executada e aplicada naqueles que Deus chama eficazmente somente por amor, né? Além disso, de tudo isso, esse é um amor que quebranta e que transforma o nosso coração. Como nós vimos, Romanos 5, esse amor é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações e transforma o nosso caráter e produz em nós o caráter cristão. Nós estamos saindo de uma posição em que éramos carnais e caminhando para uma posição em que somos cada vez mais espirituais, nos despindo a cada dia desse processo de santificação do velho homem. E como nós temos visto, o velho homem não pode amar, e nos encaminhando para uma situação em que
a única coisa que nós vamos poder fazer é amar, né? E a meditação desse amor, irmãos, é o primeiro passo para que a gente saiba e para que a gente obtenha esse fruto do Espírito que é o amor. Como diz o cântico que às vezes nós cantamos: medite em seu amor, medite em sua bondade, medite em sua graça que nos alcançou. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, que possamos ser inundados, consolados, confortados, animados com esta meditação, Senhor Deus. Que os nossos joelhos trôpegos possam ser firmados na rocha que é a tua palavra, Senhor. E que nós possamos olhar para ti e ter plena confiança, Senhor, de que o Senhor nos ama. Quando olhamos para nós, Senhor Deus, nós vemos tanta incerteza e tanta confusão. Mas tu sabes, Senhor Deus, da nossa estrutura, tu conheces a nossa estrutura, tu sabes que nós somos pó, mas pelo teu amor, tu afasta de nós as nossas transgressões. Pelo teu amor, tu dizes que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim, Senhor Deus, tu afasta de nós os nossos pecados, Senhor Deus. Bendito seja o Senhor, Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que nos livra, que nos purifica de todo pecado. Bendito seja o teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor Deus, mediante o qual nós temos agora acesso ao Santo dos Santos. Obrigado, Senhor Deus, porque as nossas vestes de mendigo, os nossos trapos imundos foram substituídos por vestes brancas, Senhor. Tudo isso, Senhor Deus, nós devemos a Ti e somente por amor. Que possamos meditar nestas coisas, Senhor Deus, e lembrar a cada dia o quanto nós somos devedores deste amor, Senhor. E nos prostrar como aquela mulher que regou os teus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Que todos nós sejamos encontrados por Ti desta forma, Senhor Deus, de joelhos, com lágrimas de gratidão nos olhos, Senhor Deus, louvando a Ti, nosso grande e amoroso Salvador. Leva-nos em paz, Senhor Deus, nessa bendita esperança. Leva-nos em paz, Senhor Deus, nesta bendita meditação. E não permita, Senhor Deus, que as correrias do mundo, os barulhos deste mundo, Senhor Deus, sufoquem em nós a palavra e que ela se torne infrutífera, Senhor Deus. Pelo contrário, que a cada dia nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e olhando para o Senhor, que possamos a cada dia correr com perseverança a carreira que nos está proposta, Senhor Deus. Leva-nos em paz, Senhor Deus, para os nossos lares guardados e protegidos pelo Teu amor. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome santo e eterno de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.